Fala, amantes do futebol, Central do Futebol na área, e hoje nós vamos trazer análise de um jogador colombiano que está chegando ao futebol brasileiro, mais necessariamente à equipe do Ceará. Nós vamos falar hoje de John Vázquez, 27 anos, jogador do Deportivo Cali, que está chegando para a equipe do Ceará, para o vovô, e nessa análise a gente vai trazer os números deles, vamos falar também como ele joga, as principais características do jogador, pontos positivos, pontos negativos, enfim, você vai saber como o John Vázquez pode ajudar o vovô na sequência da temporada. Antes, eu já peço a você que está chegando pela primeira vez que deixe seu like, que compartilha muito com seus amigos que torcem para o Ceará. Se você não torce para o Ceará, quer conhecer o novo jogador também, seja muito bem-vindo. E eu sou o Léo, aqui analista e scout desse canal. Aqui você tem todas as informações que envolvem futebol brasileiro e mundial. Vamos falar de John Vázquez, vocês já sabem, 27 anos, jogador da equipe do Deportivo Cali. Sempre bom lembrar, será a primeira vez que o jogador sairá do mercado colombiano, jogador que já passou por equipes como Júnior Barranquilla, pelo Alianza Petroleira, inclusive foi no Petroleira que ele chamou a atenção do Deportivo Cali após fazer alguns gols, né, com sua batida de pênalti a lá peculiar que ele gosta de fazer, mas é um jogador de muita qualidade. Tá passando na sua tela aí alguns números dele, pra gente começar falando e daqui a pouco eu trazer as principais características dele dentro de campo. Na carreira são 304 jogos, são 51 gols e 8 assistências. Pela equipe do Deportivo, foram aí 95 jogos com 14 gols e 7 assistências. É um jogador que utiliza bastante a sua força, tem como qualidade a força. Ele ganha a maioria dos duelos contra os seus adversários no corpo a corpo por ter essa força física, essa intensidade que ele dá. Ele é um jogador também de muita velocidade e aceleração. Por isso até era um extremo que jogava ali pelas pontas da equipe do Deportivo Cali. Inclusive chegou a jogar esse ano contra o Corinthians na Arena Corinthians, fez alguns jogos pela Copa Libertadores. É um cara muito interessante, um jogador que gosta de pisar na área, buscar os desmarques, tanto para finalizar, ele gosta muito de ser um cara que quando a bola tá na área, ele ser um elemento surpresa ali que vai aparecer por trás da zaga, se desmarcar dos laterais que geralmente marcam ele quando ele tá na área. Ele gosta de fazer isso para fazer o gol para a sua equipe. É um jogador também que tem um chute muito forte, mas precisa calibrar, né? Precisa calibrar melhor essa situação, porque apesar de seu chute ser forte, por diversas vezes ele erra a pontaria. É um jogador que tem dificuldade nessa questão de finalização, mas geralmente quando ele acerta, dificilmente o goleiro vai pegar, porque bate muito forte na bola o John Vázquez. Os pontos negativos do John, e aí a gente vai entrar nessa situação para vocês. Primeiro, é a questão de não ter jogado ainda fora do futebol colombiano. Isso pode ser algo que demande um pouco mais de tempo para ele se adaptar ao futebol brasileiro. Porque como a gente falou aí, como eu trouxe anteriormente, você viu passando na tela, ele passou por alguns times colombianos, mas nunca saiu do futebol nacional. Essa é a primeira vez que ele vai estar saindo do futebol nacional, fazendo aí, até mais experiente, né? 27 anos, mas já está aí com um certo currículo no futebol colombiano. Então será a primeira vez que ele vai demandar um tempo para ele se adaptar. Se ele se adaptar rápido, melhor para ele, porque aí será essencial para que esse jogador tenha bom desempenho no Ceará. A outra coisa é fazer muitas faltas e às vezes, não vou dizer que é desleal, mas às vezes com força excessiva. Por isso, o número alto de cartões que ele tomou na época do Deportivo Cali, são 24 cartões. Para um jogador que é de ataque, é um número de cartões muito altos e também 3 vermelhos. Então precisa dosar melhor. Ele não é tão bom na recomposição e sempre que busca recompor acaba fazendo faltas desnecessárias, tomando alguns cartões que não são bem-vindos e às vezes pode prejudicar a equipe. Eu acho que isso ele tem que dosar um pouquinho mais. É algo que ele precisa melhorar entre os pontos negativos, além da questão que eu falei também sobre finalizar com mais qualidade, finalizar com a pontaria melhor. Isso é algo que precisa muito o jogador John Vázquez. Na minha opinião, um jogador que chega para agregar, não diria que seria um jogador que chega para ser titular absoluto hoje da equipe do Ceará, que o Ceará que tem o próprio Mendonça, que daqui a pouco deve estar de volta aí jogando, o Eric também. Mas é um jogador para agregar. Eu diria aí que ele teria uma característica próxima ao Yuri Castilho. Por que, Léo? Léo, então não quero, porque seja o Yuri Castilho ainda não deu certo no Ceará.
mas eu falo na questão de usar força. São dois jogadores de força, tanto o Yuri Castilho como também o John Vasquez. É um jogador que utiliza muito o seu corpo, a sua intensidade, então isso pode ser que seja a favor dele, mas é como eu falei, é preciso ter calma, é preciso saber que o jogador vai pela sua primeira experiência fora do seu país natal, é um futebol totalmente diferente, ele vai enfrentar um futebol de uma Série A um pouco mais qualificado do que o futebol que ele encontra na Colômbia, mas para mim é uma boa aposta do Ceará. O Ceará pode aí ganhar o jogador, porque se ele der muito certo, vai ser um jogador que vai trazer qualidade à equipe, vai trazer aí, principalmente naquilo que o Marquinhos Santos gosta de suas equipes, né, equipes que saiam em transições mais rápidas, então ele pode ajudar a equipe do Ceará nessa situação. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, se gostou se inscreve, compartilha muito com os torcedores do Vozão, se você também quer saber mais, se inscreve no nosso canal, a gente vai estar sempre trazendo análise aqui dos jogadores que eu conheço e que eu tô acompanhando para você ficar por dentro de tudo. Valeu, aquele abraço, tamo junto e até mais.